Você conhece um dos maiores argumentos usados contra a fé cristã? É a ideia de que como pode um Deus de amor ter ordenado a morte de mulheres, crianças e até bebês em Canaã? Como ele pôde fazer isso? Vamos descobrir a resposta hoje. O primeiro ponto importante é entender quem são os cananeus que Deus mandou destruir. Eles eram povos que adoravam muitos deuses. O principal era Baal, o deus da fertilidade. Em nome da religião, eles praticavam prostituição, orgias e até sacrifício de crianças. Um exemplo de como eles eram maus aconteceu quando Israel chegou na fronteira do povo amorreu e pediu permissão ao rei para passar pelo meio do território deles, prometendo respeitar e não pegar nada. O rei amorreu não apenas recusou a gentileza, como também enviou seus exércitos para guerrearem e lutarem contra Israel. A maldade deles chegou num nível tão profundo, tão hard, que eles não tinham mais como voltar atrás. Assim como os antediluvianos, os cananeus viviam apenas para blasfemar do céu e contaminar a terra. E tanto o amor quanto a justiça exigiam a execução imediata daquelas pessoas que se rebelavam contra Deus e eram inimigas de todo ser humano. A única cura para esse mal canceroso era a destruição. Tanto é que os israelitas não obedeceram essa ordem totalmente e foram contaminados pelas práticas pagãs cananitas, com as suas orgias e sacrifícios de crianças. Eles sofreram a justiça de Deus, sendo posteriormente exilados na Babilônia. Deus não deu essa ordem por maldade ou por capricho, mas por amor. Amor por aqueles que seriam afetados pela maldade desses povos. Deus queria proteger aqueles que ainda não tinham se envolvido com essas práticas maldosas. Se Deus não fizesse nada, ele cometeria uma injustiça muito maior com aqueles que não sofreram ainda na mão daquelas pessoas. Injustiça me deixa indignada. Deixa Deus indignado também, mas olha, Teru, sempre antes de Deus exercer o juízo, ele exerce a misericórdia. A Bíblia conta que Deus previu centenas de anos antes que esses povos seriam extremamente perversos, mas ainda assim ele teve misericórdia, dizendo que o cálice da iniquidade dos cananeus ainda não estava cheio, querendo assim dar mais chances de salvação para aquele povo. Ele deu mais de 400 anos de tempo de graça, durante os quais enviou profetas, enviou advertências e várias maneiras para tentar resgatar esse povo. Abraão, por exemplo, peregrinou testemunhando por toda a terra de Canaã centenas de anos antes, mas o povo não ouviu. Dá uma olhadinha nesse mapa mostrando as viagens de Abraão. Ele passou exatamente pela terra de Canaã, onde esses povos viviam. A sua influência foi um ato de graça de Deus, tentando resgatar esses povos. Ló, por exemplo, era um morador de Sodoma, sendo ali um sermão vivo para aquelas pessoas e uma oportunidade constante de salvação àquele povo. A Bíblia ainda cita outros homens, como Melquisedeque, Balaão, que inicialmente era um profeta verdadeiro de Deus, e outras pessoas enviadas por ele para ser uma bênção e chamar o povo de Canaã ao arrependimento. Eles conheciam todos os seus prodígios ao tirar Israel do Egito. Havia sido dada evidência suficiente. Eles poderiam ter conhecido a verdade caso tivessem estado dispostos a se afastar de sua idolatria e imoralidade, mas rejeitaram a luz e apegaram-se a seus ídolos. Ela completa dizendo que os habitantes de Canaã tinham recebido todas as oportunidades para se arrependerem. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e os juízos sobre o Egito haviam testemunhado do poder supremo do Deus de Israel. E agora, a destruição dos reis de Midian, de Gileade e Bazã tinham mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. E ainda é, não é, Quarteto Atos? Que o nosso Deus é o maior. Existem inúmeras evidências na Bíblia e fora dela de que Deus sempre tentou alcançar todas as pessoas. Antes de dar essa palavra de juízo, ordenando a morte de povos que não tinham mais como mudar suas atitudes, ele deu 400 anos de misericórdia. Foi assim com os cananitas, com os israelitas e é assim conosco. Deus é justo. A sua lei precisa ser cumprida, o juízo vai acontecer, mas antes ele derrama abundantemente a sua misericórdia. Já falamos aqui que a justiça de Deus alcança até 4 gerações, mas a sua misericórdia e amor alcançam 1000 gerações. O exemplo dessa misericórdia aconteceu na cidade de Nínive, quando Deus poupou o povo por ter se arrependido. Por isso, entenda. Deus é misericordioso. Hoje, inclusive, Ele está te dando a chance de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Não ignore esse tempo de graça. Aceite hoje a misericórdia de Deus e as chances que Ele te dá de corrigir os seus erros. Qual prática pecaminosa você precisa abandonar hoje? Pause esse vídeo aqui agora e faça uma oração se arrependendo, confessando e recebendo o perdão de Deus. Não seja como os cananitas, ignorando os apelos constantes de um Deus que deseja a restauração. Se você se arrepende e deseja hoje o perdão dos seus pecados, escreva aqui nos comentários:
eu aceito. Deus amava os cananitas, mas ele também amava os israelitas. Ele amava as crianças que eram oferecidas como sacrifício humano. Ele amava aquelas pessoas que sofriam pelas inúmeras atrocidades cometidas pelos cananitas em nome da religião. O juízo de Deus é um ato de graça. Deus exerce juízo por amor aos que podem ser prejudicados pelos pecados abertos daqueles rebeldes que não aceitaram a misericórdia. Deus fez tudo o que pôde para levar os cananeus a conhecê-lo. No entanto, por causa da gravidade do mal, o amor de Deus e a sua justiça tiveram que trazer consequências inevitáveis. Mas mesmo assim, mesmo nessas medidas extremas, Deus estava buscando redimir. Assim como as pragas no Egito, que levaram muitos egípcios a seguir o Senhor e sair com os israelitas, e assim também como o exílio dos israelitas que levou eles a se voltarem para Deus, os cananeus tinham conhecimento sobre Yahvé e o que ele havia feito por Israel. Eles sabiam que ele era o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. Eles seriam poupados caso não tivessem se oposto ao avanço de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Olha, vale notar que mandar destruir totalmente as cidades não significa matar completamente. O foco da destruição se referia aos altares, aos lugares de adoração pagã e não ao próprio povo. Expulsar não é igual a eliminar. De modo geral, Deus não queria que ninguém morresse se fosse possível, mas queria que as pessoas voltassem à verdadeira adoração. Tanto é que apenas 3 cidades foram destruídas na época de Josué, que são aquelas que a Bíblia nos diz que foram queimadas: Jericó, Ai e Hazor. Nas outras cidades não há evidência de ocupação. Muitos ficaram com medo, muitos fugiram e outros ainda fizeram tratados de paz com Israel, como os gibeonitas, por exemplo. Muitos outros também se converteram ao verdadeiro Deus, como Raabe e como Urias. Um outro ponto a se considerar é que a principal ordem de Deus era relativa à destruição dos lugares de culto pagãos. Deus ordenou que os elementos da religião cananeia fossem extirpados do meio do povo para que essas práticas satânicas não se misturassem com o culto ao verdadeiro Deus. Hoje nós corremos o mesmo perigo. Muitos têm tentado misturar crenças mundanas com o cristianismo verdadeiro, usando teorias baseadas no eu acho do que no eu sou. Isso é um perigo. A gente tenta adaptar Deus às nossas vontades, quando na verdade precisa ocorrer o contrário. O nosso coração é enganoso. Tome cuidado. Como disse Agostinho, a pessoa que seleciona da Bíblia o que ela quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. É importante notar que as 3 cidades que foram totalmente destruídas, Jericó, Ai e Hazor, eram na verdade fortes militares e provavelmente tinham poucas mulheres e crianças. Raabe, por exemplo, tinha uma estalagem. Era comum que as pessoas que tinham essa profissão vivessem entre as paredes dos fortes militares para servir os viajantes. Por morar inclusive ali, ela também foi salva. Portanto, a maioria das pessoas que morreram nessas cidades eram soldados e não civis. Essa ordem de destruir completamente também contém uma hipérbole, que é um exagero de linguagem que era usado antigamente. Hoje em dia a gente usa também, como por exemplo, eu digo, fui na igreja e todo mundo estava lá. Literalmente o mundo inteiro não estava na igreja. Não, mas é uma linguagem de exagero, uma hipérbole para dizer que a igreja estava cheia. Quando eu digo, eu vou acabar com você, eu não vou matar você, essa é uma hipérbole. A ordem de matar todo mundo também tem traços de uma hipérbole, indicando que eles não deveriam se aliar ou cair na lábia ou também na conversa dos cananitas. Não. Se você quer entender melhor, eu separei alguns vídeos do Dr. Rodrigo Silva e de outras pessoas falando sobre isso de maneira mais profunda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, você pode clicar e assistir para entender melhor tudo isso que a gente falou aqui. Fato é que esses argumentos provam que a ordem de matança dada por Deus não significa que ele seja um Deus mau e insensível. Não, muito pelo contrário. Resumindo, o juízo de Deus é precedido por sua misericórdia. Segundo, o juízo de Deus veio depois de inúmeros convites ao arrependimento. Terceiro, o juízo de Deus é um ato de misericórdia por outros. E quarto, o juízo de Deus alcança a todos. Você pode estar perguntando, BJ, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, diferente do Deus do Novo Testamento, que é um Deus de amor, de graça. Não é assim. A palavra misericórdia ela aparece 261 vezes na Bíblia e 71% delas está no Antigo Testamento, 3 vezes mais que o Novo Testamento. Amor, por exemplo, que aparece 322 vezes na Bíblia, quase metade delas aparece no Antigo Testamento, com uma ênfase igual. Pare de olhar Deus com seus óculos manchados pelo pecado. Entenda que Ele é misericordioso, Ele é amável, tanto com você quanto com os outros que podem ser afetados por suas más escolhas. Aceite hoje a sua misericórdia e viva em novidade de vida. Você aceita? E pediu permissão para o rei e pediu, assim como os antediluvianos, os cananeus viviam apenas para Deixa Deus indignado também, mas olha, Teru, sempre antes de Deus exercer juízo, tinham mostrado que Jeová
Vale notar que mandar destruir as cidades total. Vale notar como essa ordem de